Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo ao canal da comunidade Caritomene. Eu sou o Léo Carvalho, sou missionário da comunidade Javenice e é uma grande alegria estar hoje com você para juntos partilharmos da Palavra de Deus. O tema da nossa pregação de hoje é Jesus é a Palavra de Deus que nos salva. Jesus é a Palavra de Deus que nos salva. E eu quero convidar você que tem em sua casa as Sagradas Escrituras a abrir comigo no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 26 até o versículo 29. Lucas 8, 26 ao 29. Depois de Jesus Cristo acalmar a tempestade no mar da Galileia, ele e os discípulos chegam até a região de Gerasa, uma região pagã. E lá, Jesus Cristo encontra um homem que estava sendo dominado por uma legião de demônios. Vamos conferir no versículo 26 o que o Evangelho diz para cada um de nós. Eles aportaram na região dos Gerazenos, que fica em frente da Galileia. Enquanto Jesus desembarcava em terra, um homem da cidade que tinha vários demônios veio ao seu encontro. Havia muito tempo que ele não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos túmulos. Ao ver Jesus, prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te peço, não me atormentes." Pois Jesus estava ordenando ao espírito impuro que saísse daquele homem. Muitas vezes o espírito o tinha dominado. Para protegê-lo, amarravam-no com correntes e grilhões. Ele, porém, arrebentava as correntes e o demônio o levava para lugares desertos. São Lucas ainda descreve que, depois que Jesus Cristo expulsa a legião de demônios daquele homem, eles vão parar em uma manada toda de porcos. O texto vai revelar que são em torno de mais ou menos 2.000. E estes porcos pulam no precipício, causando um apavoramento nas pessoas daquela cidade. Muito bem. Querido irmão, querida irmã, enquanto eu rezava e preparava essa pregação, o Senhor colocava 3 coisas muito importantes em meu coração para que eu e você possamos tirar desse texto, possamos guardar deste Evangelho para a nossa vida. E a primeira coisa é a figura deste homem possuído pelo demônio, possuído por essa legião de demônios, o possesso de Gerasa. O homem possesso, ele significa toda a nossa humanidade decaída por conta do pecado. O homem possesso já não sabe mais o que faz, está dominado por aqueles demônios e ainda se torna um risco para as pessoas ao seu redor. A humanidade também, ferida pelo pecado, marcada pelas tentações do demônio, também está perdida em meio a essa confusão que é gerada a partir do distanciamento de Deus. E o homem acaba se tornando também um risco para as pessoas ao seu redor, para toda a natureza, mas também para toda a sociedade. Esse homem do Evangelho que encontrou com Jesus, ele estava completamente desestruturado. E nós vemos isso através do que São Lucas vem narrando para nós. Ele estava nu, não tinha casa e ele morava em túmulos e por diversas vezes amarrado, acorrentado. A visão deveria ser algo completamente apavorante. Quando viam aquele homem, as pessoas provavelmente fugiam dele. Pois bem, este homem é a figura da humanidade submetida ao domínio de Satanás. Satanás, o inimigo, o adversário de Deus, que quer dominar realmente este mundo e levar para a perdição o maior número de almas possíveis. Por isso ele lança mão de diversas estratégias.
E a pior delas, pior até mesmo que a possessão, é o pecado. É nos levar, nos seduzir, nos atrair para o pecado, assim como fez com Adão e Eva. Fazendo isso conosco, aquilo que ele fez naquele homem, nos deixando nus, ou seja, fazendo com que eu e você percamos a nossa dignidade, a dignidade de filhos de Deus. Veja, meus irmãos, quantas pessoas estão presas em vícios terríveis, que perdem a figura humana, se tornam completamente submetidas a coisas que nem animais têm coragem de fazer, devido ao vício, devido ao pecado, devido a uma condição miserável de vida, que tem a sua raiz na semente diabólica do pecado. Esse homem também estava sem casa, e isso significa uma perca de identidade. Principalmente aqui no interior, nós conhecemos as pessoas pelo fato de elas serem filhos de alguém conhecido. O João, filho do José, a Maria, filha do Antônio. Aquele homem já não tinha mais casa, não tinha mais família, ele se desvinculou do laço familiar. E é isso que o diabo quer fazer com as nossas famílias, é isso que o demônio quer fazer conosco ao nos provocar, nos atrair para o pecado. Ele tira a nossa identidade como família, a nossa identidade como igreja. Ele quer destruir esses nossos laços. Mas também ele nos leva a viver nos túmulos. O que significa viver nos túmulos? O que significa essa referência? Túmulo, tanto para os judeus como até mesmo para nós, significa algo um tanto quanto impuro. Eu lembro que quando era Dia das Almas e nós íamos ao cemitério visitar os nossos entes que já faleceram, antes de chegar em casa, minha mãe e minha avó faziam com que toda a família arrancasse o sapato, limpasse os pés e tomasse banho, porque a terra do cemitério era algo que podia trazer doenças, era algo impuro. Da mesma forma para o judeu, o cemitério, os túmulos eram um lugar de impureza. Trazendo para a nossa espiritualidade, o demônio vai nos levar também para lugares de impureza, vai implantar em nosso coração uma cultura, a cultura de morte. Essa cultura nós podemos ver vários frutos já que estão aparecendo hoje em dia. O aborto, a eutanásia, a pena de morte, a ideologia de gênero e tantas outras coisas mais que tendem para a degradação da vida. A cultura de morte, os túmulos. Aquilo que o diabo quer fazer conosco é nos levar a viver, a ter uma vida toda construída sobre essa cultura de morte. Mas bem, o segundo ponto desta pregação, queridos irmãos, é que Jesus vem nos libertar. Jesus Cristo não se contenta em deixar a humanidade perdida. Ele é misericórdia. Ele é o Deus que salva. Ele é o Emanuel, Deus conosco. E o texto começa dizendo que Jesus vai até a cidade de Gerasa. Eu não sei aonde que é a sua Gerasa. Eu não sei aquilo que você está vivendo. Eu não sei aquilo que você está sendo submetido, a situação de pecado, talvez que você, que a sua família, que os seus amigos, que as pessoas ao seu redor estão vivendo. Mas eu sei que Jesus vai até você. Assim como Ele vem até mim, Ele vai ao nosso encontro. Porque a luz de Cristo incomoda as trevas, dissipa as trevas, derrota as trevas. Jesus Cristo foi até aquele homem, foi ao encontro do homem possuído. E Jesus Cristo também vem hoje ao nosso encontro para nos resgatar. Ele vem até a nossa impureza e nos purifica. O encontro pessoal com Jesus Cristo tem a capacidade de nos libertar dos domínios de Satanás, do nosso inimigo, das suas tentações, das suas insídias, suas armadilhas. E Ele também tem o poder de nos libertar do pecado,
Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo quer nos salvar, quer arrancar o pecado pela raiz do nosso coração. E o terceiro ponto que eu quero trazer com vocês é aquilo que aconteceu com aquele homem depois de um encontro pessoal com Jesus. A gente vê isso no versículo 35 do texto, que diz assim: Então as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Chegaram perto de Jesus e o encontraram, sentado, o homem de quem tinha saído os demônios. Ele estava aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Olha o que a palavra de Deus é capaz de realizar na vida daqueles que antes estavam sob o domínio das trevas. Aquele homem, ele tem a sua vida restaurada por inteiro. Jesus quer nos transformar e nos restaurar por inteiro. E olha o que Jesus Cristo faz ao salvar, ao resgatar aquele homem. Ele coloca primeiro aquele homem sentado aos seus pés. Enquanto eu li esse texto, eu lembrava de Marta e Maria. Maria é aquela que escolheu estar aos pés do Mestre, porque encontrou lá a melhor parte. Jesus nos chama para viver uma vida de intimidade com Ele, uma vida no Espírito, nos chama para ser homens e mulheres adoradores. Nós precisamos estar aos pés de Jesus. E estar aos pés de Jesus é um sinônimo daquele que acolheu a sua salvação. Aquele homem que antes estava nu, depois do encontro com Jesus, é vestido. Nós somos revestidos da imagem e semelhança de Deus quando reencontramos com Cristo em nossa vida. Aqui eu também me recordo da parábola do filho pródigo, que volta para a casa do pai e ganha vestes novas. Estas vestes significam uma dignidade de filho de Deus que nos é dada por Jesus Cristo. Nós não somos mais qualquer um. Nós não somos mais pessoas que têm a marca do mundo, mas nós temos a marca do céu, vestidos com as vestes do céu pelo batismo. E esse homem também é encontrado em perfeito juízo. O encontro com Jesus Cristo nos cura por completo do nosso coração, a nossa mentalidade, mas também o nosso físico. Jesus quer te curar. Jesus quer também colocar esse perfeito juízo no teu coração, no coração da tua família, no coração dos teus. Basta que você diga sim hoje para esse Cristo que vem ao seu encontro. E para terminar, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que encontrar com Jesus Cristo e ser libertado dessa situação de pecado, dessa situação de dominação, vai gerar em nós uma vida nova, vai gerar em nós um anseio novo, um sentido novo, mas vai também nos dar uma missão. Jesus, ao encontrar conosco, Ele nos chama, e nos chama para viver uma vida missionária. No versículo 39, o texto vai encerrar dizendo o seguinte: Jesus Cristo, dialogando com aquele homem, diz assim: volta para casa e conta tudo o que Deus fez por ti. E ele foi embora, anunciando por toda a cidade o que Jesus tinha feito por ele. Olha a transformação que aquele homem viveu. De alguém que as pessoas corriam dele, se tornou uma pessoa que corria para anunciar Jesus Cristo, para anunciar a palavra de Deus, para testemunhar as maravilhas que Deus fez na sua vida. Que nós também possamos experimentar o grande amor de Deus que nos transforma e também possamos transbordar esse amor para os nossos irmãos, anunciando aquilo que Deus fez em nossas vidas. Querido irmão, que Deus lhe abençoe imensamente. Nos encontramos no próximo vídeo, numa próxima pregação.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.